Gente, boa noite. Vamos aqui para mais uma live do mês das mulheres. E essa live de hoje, eu recebi o convite da Simone. A Simone é advogada e esse é um tema extremamente importante lá no dia a dia dela, junto com o escritório dela. Então eu vou incluir ela por aqui e a Stephanie também. Assim que elas entrarem, a gente já inicia esse tema que é tão importante. Faz parte do nosso universo feminino. Olá, Tati. Oi, boa Boa noite. noite. Puxa, peraí Tudo que meu tá ao bem? contrário aqui, né? Estamos aqui. Olá, boa noite. Tudo bem, Oi, menina? Simone. Tudo bem? Tudo bem? E vocês? Quanto tempo, né? Pois é. Eu fiz uma breve introdução aqui de que a gente começou a live em relação ao mês das mulheres, né? Com Sim, esse tema extremamente importante. sim, Imagino que para vocês aí mais ainda, né, por ter que lidar com todas as questões que envolvem a maternidade, ambiente de trabalho e tudo mais. E vamos explorar esse assunto hoje. Então, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Tatiane, eu sou psicóloga, psicóloga clínica, especialista em autoestima. Agora practitioner em PNL, com mais uma ferramenta por aqui. E o objetivo hoje dessa live é entregar conteúdos, entregar informação aqui, principalmente para nós mulheres aqui, para que a gente tenha mais ferramentas para a gente usar e aplicar no nosso dia a dia. Fiquem à vontade, meninas, para se apresentarem. Ah, legal. Boa noite, pessoal. Obrigada mais uma vez, Tati. Que hoje seja um dia bem especial para muitas mulheres, não só para nós aqui, mas para todas que estiverem assistindo a gente. Bom, para quem não me conhece, me chamo Simone Capelati, sou advogada, atuo na área trabalhista. E hoje nós vamos tratar assim, de um assunto bem legal, um assunto aqui é o cotidiano de muitas mulheres e é também o desespero de muitas mulheres que não conseguem lidar com essa situação. Então hoje a gente veio para falar um pouquinho desse tema com vocês. boa noite, pessoal. Meu nome é Stephanie Gavioli, também sou advogada, atuo também na área trabalhista e hoje vai ser um bate-papo. Falar aí dos desafios que a gente enfrenta aí no dia a dia, no ambiente de trabalho, dar algumas dicas, né? Uhum. Somos mães e aí a gente pode ajudar muitas aí nessa jornada que é diária, é uma luta diária. Isso, é isso. Eu vou começar já com um desafio aqui, olha, um desafio não, uma pergunta que eu não tô sem roteiro aqui, sem nada, mas é uma curiosidade aqui quanto psicóloga que eu vou perguntar para vocês. Uhum. Quais são os maiores desafios que vocês enfrentam aí, que vocês identificam emocionalmente e psicologicamente falando? Então, quais são os principais desafios que vocês identificam no dia a dia de vocês em relação a essas mulheres, a essas mães, quanto advogadas, e no aspecto emocional e psicológico? O que que vocês percebem? Bom, o que que eu percebo aqui é o que que eu vejo mais de dificuldade é conciliar trabalho, maternidade e educação, porque nós temos os filhos e a gente também é responsável pela educação deles, não só Uhum, dos cuidados diários, mas também na educação. sim. Então, ali no dia a dia, para poder ensinar, e aí então o tempo se torna muito precioso. E a gente tem que Uhum, aprender a organizar, então, a semana. Como que a gente vai sim. fazer para o dia? Porque o dia a gente tem que fazer tudo. Tem que Uhum, educar, tem que trabalhar. aham, E com relação aos aspectos emocionais, é não tentar equilibrar os pratos, nem sempre a gente consegue, e quando a gente não conseguir, é não se culpar, uhum, porque não conseguiu, de repente, abraçar tudo que tem no dia. Tudo bem se não conseguiu fazer tudo. E aí, uhum, deixar para outros dias, não se culpar, porque a gente às vezes acaba se culpando muito. sim, sim. A mulher tem muito essa característica, né, da Sim, culpa, da autocobrança, do autojulgamento. Então, a gente sim, carrega muito essa característica, né? E aí a gente entra naquela questão do autocuidado que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? A gente mergulha tanto nessa questão da maternidade.
que o Uhum. tempo vai passando e esquecemos de nós, quem somos nós, né? Uhum. E isso é muito importante, que a gente também tem que fazer esse autocuidado, tratar da nossa saúde mental também, porque é um sonho, a maternidade, né? Ter um filho é algo, assim, fantástico. Mas também não podemos esquecer quem nós somos, os nossos sonhos, e isso também tem que fazer parte. Que eu acho que o grande desafio das mulheres também é esse, é deixar para trás os seus sonhos, né, Uhum. a sua carreira muitas vezes, ou até um outro projeto de vida, porque acaba se dedicando assim 100%, né? Romantizar, né, se a maternidade, É, romantizar a maternidade. Eu vejo muito isso nos atendimentos, né, não só em relação à maternidade, mas outros aspectos também, mas a gente constrói uma crença em cima dessa questão da maternidade, principalmente. E cada mulher, cada pessoa, dentro da sua particularidade, dentro do seu uhum, universo, vai construindo a sua crença de acordo com o que ela criou, com o que ela aprendeu. E até essa questão do autocuidado, ela também é uma crença. E a gente constrói essa crença em cima do que muitas vezes a gente vivenciou na nossa história. Então a gente vem de gerações, né, onde nossos pais tinham pensamentos mais rígidos, né, em relação uhum, à mulher e tudo mais. E aí agora a gente está quebrando alguns ciclos para a gente passar esse novo ciclo, esse novo modelo, vou chamar assim, daqui para frente. Então é uma quebra de ciclos mesmo, onde a gente precisa exercitar isso, que é o maior desafio. É exercitar com consciência, com constância, com intenção. Então, tirar um pouquinho ali de lado o papel mãe, que a gente ocupa muitas vezes, e colocar ali o papel mulher para poder se cuidar, para poder olhar com mais atenção. E sim, e perceber que antes da mãe tem a mulher. E que se a gente não cuida da mulher, não tem a mãe. exatamente. Exatamente. Então é isso que a gente precisa colocar com intenção no nosso dia a dia para a gente praticar. E isso cada mulher, cada mãe, cada pessoa tem o dever de fazer por si mesma para poder cuidar do próximo. Sim. Sim. E uma coisa que a Stephanie falou que é interessante é esse controle, né? A gente tem uma mania de tentar controlar tudo que está ao nosso redor e que tem que ser assim. Então, se não deu, não deu, e tá tudo bem também. Daí a vida vai seguir normalmente. A gente se cobra demais, né? A gente, no Uhum, papel de mãe, a gente se põe numa posição de uma cobrança em que nada pode dar errado. E quando uhum. dá alguma, ainda que pequena situação, a gente faz uma cobrança, né? Aí começa a virar uma confusão na cabeça, aí tudo começa a desandar. Então, assim, não deu, não deu. E tá tudo bem, Uhum. vamos seguir, Isso. né? Eu acho que isso também é importante a gente falar, porque muitas das vezes a gente tem esse, meio que intuitivo, né? Tem que estar tudo em ordem, o filho tem que estar em ordem, a escola tem que estar em ordem, a minha carreira tem que estar em tudo, tem que estar E, 100%. é, É, e e até essa mensagem que a gente passa para os nossos filhos. É, Né? E, nossa, tem que estar tudo em ordem, tem que estar em ordem. Tá, mas até essa mensagem a gente passa para eles. E se não tiver tudo em ordem? Como que eles lidam com a frustração? Isso também é exato. importante. Como eles nos veem lidando com a frustração? Então, isso também é importante. A gente esquece essa parte muitas vezes. Que a gente é exemplo. Nossos filhos, eles aprendem muito mais pelo exemplo do que pela nossa fala. Então, é muito mais a nossa atitude verbal e não verbal, a forma como a gente Sim, se expressa do que o que a gente fala. Então, isso também é exemplo para eles. Ah, tá bom, eu quero que ele aprenda a dar conta de tudo, do mundo inteiro, que ele não tenha frustração, que ele não lide com frustração. Então, essa mensagem para os nossos filhos também é importante para a gente conciliar, né? Maternidade, trabalho e todos os pratinhos ali que a gente vai equilibrando no nosso dia a dia. sim. E aí você falou uma coisa muito importante, que é a frustração, porque é exatamente isso. Porque eles Uhum. acabam. Como que eles vão lidar com isso? Isso, Porque a frustração faz parte também do dia a dia, né? E exato. nada está ali sobre. Nem tudo, na verdade, está sob nosso controle. Tem coisas que Uhum. vão sair do controle, não é? Sim. E Uhum. aí, o que eu passei a fazer, né, recentemente?
lista de tudo que eu faço no dia. Porque às vezes eu falo, nossa, eu não fiz tal coisa. Mas aí, quando eu tenho a listinha, eu falo, não, eu fiz muita coisa hoje. Isso, Sabe? ótimo. Aí você fala, não, eu não posso falar que eu não fiz. Eu fiz sim. Porque Isso, o trabalho aí entra numa outra coisa que é o trabalho invisível, que ninguém vê. exato. É uma ida ao mercado. São coisas, a gente pensa em N coisas. Então, às vezes eu vou trabalhar, mas na volta eu já passo no mercado, passo no sacolão, não é? Então a gente está fazendo toda aquela organização, a gestão de várias coisas no dia a dia. Então, essas coisas tomam tempo e é algo que eu ensino também. Inclusive, o meu filho leva às vezes junto para saber, olha, vamos carregar, vamos escolher tal coisa, para ver que tudo tem um trabalho por trás. Né? Não é tudo de mão beijada, ah, eu vou comer aqui, não. Para o alimento ficar pronto, teve todo um trabalho até esse alimento chegar. Teve um preparo. Exatamente. É isso. Exatamente. E essa frustração eu acho que é o desafio dessa geração, Sim. né? É uma palavrinha assim que tem causado um caos imenso na cabeça desses adolescentes, justamente por não conseguirem lidar, não terem ensinado eles talvez como lidar com isso. Hoje eles lutam com situações que de repente poderiam lidar de forma muito mais simples, né? E acabam criando situações um pouco mais tenebrosas. A gente vê alguns resultados que infelizmente a gente vem acompanhando por aí. Mas é tudo isso, é não saber lidar com situações negativas, com os não. E a vida tá aí, né? A gente sabe que o mundão vai dizer várias vezes para nós, né? Acontecendo, né? Aqui tem um ponto bem interessante. A gente, né, a nossa geração, a gente aprendeu, a gente foi ensinada a ter que dar conta de muita coisa. Então, engole o choro, você tem que ser forte, isso, aquilo, outro. Então, a gente viveu isso, né? Muitas vezes com negligência afetiva e tudo mais. Então, a gente viveu isso. E as nossas gerações futuras, os nossos filhos, tal, vivem essa não frustração, porque a gente agora com mais conhecimento, a gente quer privar eles dessa frustração. Então a gente fica aqui nesse meio do caminho. Como que eu lido, né, com o trabalho, com a maternidade, mas eu vou deixar sozinha, mas isso, mas eu passei por tal coisa, porque a gente precisou. Boa noite, Shirley. A gente precisou lidar com muitas coisas. Então, a gente fica nesse meio do caminho também, né? Então, poxa, eu tive que lidar com tanto, mas será que eu também não tive uma negligência afetiva? E aí eu quero privar meu filho de passar por frustrações e tudo mais, mas será que não são frustrações que são importantes para ele passar e amadurecer também? Então, isso é importante. A gente tá nesse meio do caminho, né? Eu acho que a gente tá nesse meio do caminho, porque a gente veio de uma geração assim e a gente quer passar de uma forma diferente. E tá aí, né? O mundo conectado, o mundo cheio de informações, o mundo com acesso a informações que a gente não tinha. Então, são cenários que a gente precisa realmente olhar com cuidado, olhar com intenção, com carinho, acolher esse cenário. Porque, nossa, às vezes a gente julga, né? Ai, nossa, nem quer lidar com nada, ai, nem quer se frustrar. Mas é porque às vezes a gente também segura, né? A gente também não quer passar esse cenário que a Stephanie falou, vamos no mercado, carrega a sacola, vem entender também a funcionalidade do dia, porque isso também é importante passar. É, exatamente, porque senão não, acho que é tudo de mão beijada, e não é. Sim. As coisas não são de mão beijada. E aí depois, quando chegar na adolescência, a gente vê hoje, né, o adolescente se frustrando mais ainda no mercado de trabalho. Né? Agora a gente fala, trazendo aqui para a realidade, né, na parte trabalhista, hoje as pessoas não ficam muito tempo no trabalho. Isso. Porque se chama atenção, às vezes não é nem o fato de ser grosseiro, não, mas exigir algo no trabalho hoje, a pessoa ela já não aceita. E ela sai do trabalho, então ela não consegue nem ficar muito tempo no trabalho. Então está sendo um desafio no mercado de trabalho contratar pessoas. Então você deve ter notado também, principalmente no comércio, tá? Então, vagas em aberto, as pessoas não querem trabalhar e estão contratando idosos e treinando pessoas também que não têm conhecimento para dar essa oportunidade. Porque a pessoa vai ali, se frustra, ou então às vezes fala, não, mas a jornada é muito extensa, eu não vou querer tudo isso. Porque hoje, querendo ou não, a gente vive num mundo que tem mais facilidades.
Tem Nós muito temos muito mais. mais facilidades. Pense, o Uhum. transporte público, como era antigamente, como é hoje o transporte, né? Tem muito mais Sim. facilitado. Até mesmo a alimentação, a forma como você vai se alimentar e receber esse alimento. Então é muito mais facilitado. E aí, hoje a gente tem os empregadores e as empresas estão utilizando algumas ferramentas para Uhum. reter essas pessoas, Sim. manter essas pessoas na empresa. E aí entra essa questão aí de ter benefícios, que a pessoa possa Uhum. cuidar também da saúde, fazer algum programas, ou sei lá, dar alguma premiação, bonificação para Uhum. reter essas pessoas e elas não ficarem pouco tempo, não ficarem, pouco tempo no ambiente de trabalho. Uhum. Exato. Como que vocês percebem que o mercado lida com isso? Você quer falar, Simone? Bom, com essa questão de maternidade ainda é uma grande discussão, principalmente na justiça do trabalho, né? Uhum, Porque, são várias questões, né? Primeiramente, a questão do fato de ser mulher, a mulher enfrenta já uma certa dificuldade em estar em cargos altos, de alto escalão, né? Uhum. Ainda há essa desigualdade, né, começando por a situação, e a questão da maternidade sempre foi algo muito crítico. As pessoas Uhum. deixam de contratar mulheres, ou muitas das vezes, até entrevistas, questionam. Né? Outro dia eu estava até vendo uma reportagem de uma decisão que saiu, que houve Uhum. a pessoa perguntou na entrevista se ela tinha intenção de ter filhos, inclusive perguntou até a frequência que a pessoa fazia o sexo para ver olha a loucura que se chegou, né? Uhum. Perguntas íntimas que não poderiam ter sido feitas. Então as pessoas assim evitam fazer essas contratações de mulheres porque vai ter filho, não vai estar presente o tempo todo, se ficar doente vai faltar, ela Uhum. não vai mais dar conta da tarefa que ela faz, porque agora ela está com outro pensamento. Então, ainda há, eu não gosto de usar esse termo, mas infelizmente é o que a gente acaba mais escutando. Há essa discriminação, eu nem gosto muito de usar esse termo, mas é uma realidade que as mulheres vivem. Então, muitas Uhum. das vezes, elas estão, às vezes, num patamar enorme de promoção, são promovidas, mas Uhum. ao contar que estão grávidas, no retorno dessas licenças, a maioria das vezes elas são dispensadas. Uhum. E é. muitas das vezes não tem justificativas, e não tem como não pensar que é o fato de, ó, pô, é mãe, e Uhum. aí começa todo aquele processo. E aí vem a questão, né, de como aqui, aí vem aquilo que a gente falou, a frustração, né? Eu Uhum. conquistei uma carreira, conquistei um espaço, e eu perdi aquilo por conta da maternidade. Então, muitas mulheres hoje têm esse medo de Uhum. ingressar na carreira ou de realmente se sentir capaz de ser promovida por conta da maternidade. Uhum. Sim. Aí é uma escolha, né? É uma escolha importante que Uhum, essa mulher precisa fazer. Porque, primeiro, ela precisa trabalhar bastante a questão do autoconhecimento, para ela entender e escolher o que é mais importante para ela naquele momento. Porque o momento de vida em que essa mulher uhum, está vivendo, está passando, ele contribui, ele é importante para essa escolha. Então tá bom, é o momento de investir na maternidade? Não, é o momento de investir na carreira? Então ela precisa desenvolver esse autoconhecimento. Por quê? Para se algo acontecer fora do que está no controle dela, ela vai saber como direcionar essa escolha. sim. Então isso é importante, se dedicar à profissão, se dedicar aos estudos, se especializar, porque se ela investir na maternidade e correr o Uhum, risco de ficar desempregada, por exemplo, ela tem a possibilidade de transitar em outros mercados também. Porque aí ela investiu na carreira, investiu no conhecimento, para ela não ficar dependente desse trabalho, desse cargo, porque aí começa a ser um ponto de atenção. Ela não pode depender. A partir do momento que ela escolheu, por exemplo, a maternidade, né? E escolher é escolher mesmo. Ah, ela não escolheu ficar grávida. Aconteceu. Sim, ter o filho é uma escolha. Né? Ela tem essa possibilidade, então é uma escolha. A gente tem que assumir essa autorresponsabilidade. Então, tá, Uhum, escolhi gerar esse filho, escolhi dar continuidade. Então, tá bom. Quais são os riscos? Quais são as uhum, oportunidades? O que eu preciso fazer para cuidar de mim? Da maternidade, do trabalho, para a engrenagem
ela continuar girando. E aí ela assume o protagonismo dessa história. Aí muda, porque aí ela assume o protagonismo. Se ela escolheu a maternidade nesse momento, vem desafios, né? Não vamos competir. Vem desafios. E aí ela vai seguindo a engrenagem, vai dando continuidade com Uhum. a dentro das possibilidades dela. Sim. E aí, de novo, entra a questão da frustração, porque foi o que você falou. Às vezes essa mãe, ela tem um filho e ela se frustra com a situação em que ela está. E o que Uhum. ela está passando? Porque aí, se ela se frustra e ela não aceita essa nova condição, porque a partir do momento que você é mãe, você vai ter que, o tempo, além de se tornar precioso, você tem que aprender a dispor a sua energia para determinadas coisas. E Aprender você a tem ser mãe, né? Tudo ao mesmo que... tempo. Exato. E aí você é algo que você está aprendendo ali, e assim, se frustrar por algo que você tem que fazer diariamente, só vai empacar a sua vida, se você ficar se frustrando com isso. Esse é o momento que ela precisa de ajuda. Exato, É. exatamente. Precisa. Aí uma rede de apoio é fundamental, né? Sim, Esse é para o momento. poder direcionar, para saber exatamente o que você falou, se de repente é algo para repensar. E aí muitas até repensam a carreira, poxa, será que é isso que eu realmente gosto? É isso que eu realmente quero Isso. seguir na minha vida? E muitas até se reinventam, né? Criam Uhum. outras coisas, vão É, para outras áreas, né? Que às vezes um sonho adormecido que isso. tinha acaba, vamos dizer assim, florescendo. É E isso. exatamente. E aí entra essa questão do autoconhecimento que você falou, que é muito, muito Uhum. importante mesmo. Uhum. É isso, porque a gente sai do papel, né, de vítima, Sim. Sim. fala de rede de apoio. É importante a gente destacar que a rede de apoio, ela não é só família, parentes e tal, porque algumas mulheres também se prendem a isso, né? Uhum. Ah, poxa, eu não tenho quem, né, não tenho alguém próximo e tal. Não, rede de apoio também são as pessoas de fora, né? Sim. Então, também são psicólogos, terapeutas, cuidadores, babás, escola, é tudo rede de apoio. Então, Sim. essa rede de apoio, a gente expandir essa rede de apoio para não ficar presa também ali só na questão de, ah, é vovó, tio, tia e tal, é expandir essa questão da rede de apoio, porque é importante, e não só para a criança, né? Porque quando a gente entra aqui no aspecto da maternidade e tal, Uhum. naturalmente a gente foca muito nas questões da criança. Né? Quando a criança nasce, o bebê nasce, o foco vai para onde? Vai total para a mãe, para a criança. E a Para mãe, onde criança. fica? Né? Então, é também trazer para essa mãe, para ela se reorganizar no ambiente de trabalho, seja se reinventando, seja no mundo corporativo, mas esse cuidado, esse olhar, ele é extremamente importante e precisa primeiramente partir da mãe, né, da mulher ali, né, que antes de Uhum. mãe ela é mulher, então precisa partir da mulher. Sim. E aí entra na questão que você falou de delegar. A gente tem que aprender a delegar mais também coisas. Isso, muito. Muito. A gente às vezes fala não quer delegar e a gente não vai conseguir assumir todas as responsabilidades. E delegar é extremamente importante também para a gente não ficar tão assoberbada. Exato. Porque a gente acha que a gente é melhor em tudo, né? Ninguém faz melhor do que nós. Esse é o pensamento. É, tem que soltar isso. Tem que Sim. soltar isso. Eu era extremamente controladora nesse sentido. Uhum. Extremamente controladora, né? De que, eu quero fazer tudo do meu jeito, tem que ser tudo no meu tempo, tudo no meu momento. Gente, a partir do momento que eu comecei a delegar, soltar, pedir ajuda, entender que nem tudo era sobre mim, que eu não precisava dar conta de tudo, é libertador. É. É libertador. E tudo bem, né? E tudo bem se não ficar do jeito que você quer. Tá tudo Desde certo. Exato. que seja feito. Tudo bem. Uhum, exato. Aos 50 anos, criei coragem, fiz curso de psicanálise. Estou amando, renasci de novo. É isso, é sobre É isso. isso Mas mesmo. não tem idade. Não tem idade. Às vezes a gente fica presa, né? a algumas crenças, porque isso, né? Essa questão da idade também é uma crença. Então não tem idade para se reinventar. Como mulher, como mãe, como profissional,
carreira, não. Eu fiz a minha transição de carreira aos 40 anos. Uma idade que é para muitas mulheres, nossa, E que agora, Tamo né? junto. e agora? Só isso. Aos 40 anos eu fiz a transição de carreira e foi maravilhoso. Sim. Foi maravilhoso. E é aquilo, é dar o primeiro passo, né? A gente às É. vezes fica pensando o que vai ser, mas quando você dá o primeiro passo, é ação. Aí as coisas vão acontecendo, né? Então, assim, até o mesmo recado que dou aqui para quem nos assiste é não ter medo de Uhum, dar o primeiro passo, uhum. né, na construção dessa jornada. A gente, de fato, não sabe o que vai suceder, mas o primeiro passo tem que ser dado. Sim, o medo, ele é uma emoção natural do nosso Sim, corpo, da nossa mente. Então, o medo, ele vem para quê? Ele vem para avisar a gente de algo que pode acontecer. Então, sim, não necessariamente o medo é algo ruim. Ele é um alerta, porque ele faz parte das nossas emoções. Uhum. Mas a gente não pode paralisar diante do medo. sim, Então, o medo vai ter? Vai, a gente vai sentir sempre. muito, vamos, mas a gente precisa escolher. Tá bom, o medo, o que que eu faço com esse medo? Eu uso ele para me direcionar ou ele vai me Exato. paralisar? Sim, Essa pergunta, esse questionamento, ele é importante. com certeza. Avaliar isso, essa questão do mesmo você falou. Às vezes tem situações que a gente tem que vivenciar, até mesmo processo, não é, Simone? Coisa que a gente tem que fazer. Tem coisa que a gente fala, nossa, às vezes o cliente às vezes está pressionando alguma coisa, assim, mas a gente vai ficar com medo. Vamos analisar aqui o que que. E aí analisar as emoções. Por que que eu estou pensando sobre isso ou E aquilo? Uhum. Analisar e. é isso. A Shirley, estou com 58 anos, já fiz 3 faculdades e estou agora cursando direito. Gente, Ó, futura colega. É olha isso aí, aí parabéns. de vocês. Sensacional, sensacional. Sensacional. É isso. As mulheres têm a oportunidade de conquistar o que quiserem, estar onde quiserem, né? Basta, de novo, é o primeiro passo. Eu, Uhum, particularmente, já estive nessa questão do medo nessas situações, de paralisia mesmo, uhum, de não saber o que fazer e medo total de ir para frente. Com muito custo e muito tempo de reflexão ali que eu consegui dar um passo, mas eu já vivenciei, é horrível você deixar uhum. que isso domine, porque o tempo passa e aquilo vai se consumindo, e se você se permite que aquilo te consuma mais ainda, a situação só vai piorando, e de repente você fala, nossa, quando você consegue sair daquilo, você fala, nossa, por que eu demorei tanto tempo para fazer isso? Né? Exatamente. Então é bem complicado. Acho que com medo, para mim, é uma palavra pequena, mas ela tem uma profundidade gigante. Né? Uhum. Ressignificar É, a emoção, sim. Porque o medo a gente pode enxergar como um desafio. E sim. nem sempre o desafio é algo ruim pra gente. Na Uhum. verdade, o desafio ele pode ser encarado de forma extremamente positiva. A Dani que tá aqui, a Dani é minha amiga desde a quinta série. E a Dani, ela pratica esportes, né? E eu imagino que ali no esporte tem muito desafio, né? E dá medo. Quando a gente pensa em medo, eu já penso em desafio, mas eu já trago para a questão do esporte. É uma forma que eu ressignifico, né? Então, eu vou a meu favor. Então, eu acho que isso é um bom exercício, é uma boa prática da gente, né? Então, tá bom, tô com medo, tá? O que que eu faço com ele? Eu uso ele como um combustível ou eu vou usar ele como algo que vai me paralisar? Isso faz parte do nosso autoconhecimento, seja na maternidade, seja no trabalho, seja na vida real acontecendo, seja no esporte, a gente usar as nossas emoções a nosso favor. E a gente faz Sim, isso quando a gente se conhece, a gente se percebe. Aí a gente vai. perfeito. É muito E bom. vai longe. E vai E longe. vai longe. É E vai isso. muito longe. É sobre isso. E nessa, voltando um pouco nessa questão da rede de apoio, né, que é importante que você falou, que são realmente não só a família, né, são os Uhum, amigos, na escola e principalmente no trabalho. E uhum, esse para nós aqui, puxando um pouco para nós aqui juridicamente,
Eu Uhum. acho que esse é o desafio das empresas hoje, é a rede de apoio para essas mães, com criações de políticas eficazes, lugares para amamentação, muitas vezes as empresas não têm, auxílio creche, flexibilização de horário, home office, então, tudo que puder realmente ajudar nesse Uhum. momento que é tão importante, né, para ambos os lados, né, para a mãe que está ali vivenciando muitas vezes que é uma mãe de primeira viagem, né, Uhum. ali que está vivenciando aquele sonho, e a empresa que também não quer perder aquela profissional que também muitas vezes tem um talento excelente. Então, Uhum. para nós aqui, a gente enfrenta esse lado também, que muitas das vezes as empresas não dão essa rede de apoio que as mães esperam por isso Uhum. também. E dar essa rede de apoio não significa que você está abrindo mão de alguma coisa ou que, eu vou ajudar porque, coitada, tá precisando. Não, não é. Isso é Uhum. uma coisa muito importante, né? Até mesmo com psicólogos, né? Às vezes a própria Sim. empresa ajudar nesse momento, porque esse início da maternidade é muito difícil, é Uhum. muita responsabilidade. E a gente sabe que 90% dela é da mãe, porque é aquele momento de mãe e filho mesmo, né? Uhum. Então, né, Stephanie, a gente vê muito disso nessas demissões que muitas vezes acontecem porque não tem essa rede de apoio, não Uhum. tem essa visão clara. Sim, É. orientação, né? E assim, a gente já pegou casos, assim, por exemplo, que a pessoa, quando ela noticiou que estava grávida, a empresa foi e demitiu. Isso ainda, por É. mais que não queira acreditar, seja difícil acreditar, é comum ainda. Ah, Uhum. nossa, ela engravidou e demite, gente. E aí, como Uhum. é que fica? Aí Sim, normalmente ela vai procurar o judiciário porque ela tem direito, ela sabe, simplesmente fala, agora eu vou ficar, um momento que eu mais preciso, vou ficar desamparada. sim. Então, muitas passam além assim, a gestação também precisa de acompanhamento e tudo mais. E aí, imagina esse momento que ela mais precisa estar ali empregada. E assim, ela entrega, a mulher ela entrega resultado. Não é porque ela está grávida que Uhum. ela não vai entregar. Não. Muito pelo contrário, ela trabalha. E eu acho que entrega até mais, porque ela tem um outro ser que ela vai ter que cuidar. Então, ela vai se dedicar muito mais ali, não é? Uhum. E aí tem outros casos também que a gente já vivenciou de pessoas que, olha, eu preciso sair um determinado horário para fazer o acompanhamento mesmo pré-natal. Sim. E não ficar perseguindo essa pessoa por conta disso, porque é possível compensar os horários, entende? Um dia que ela vai chegar um pouquinho mais tarde, ela pode ser um pouquinho mais tarde também, não é? Uhum. Fazer essa compensação, ter uma flexibilidade, Uhum. sabe? Ter uma distribuição também. é, não perseguir essa pessoa, vou dar mais coisas porque ela. Sabe assim? Dá para ter um equilíbrio também. Sim. Dá sim. Aqui envolve muito a questão da comunicação, Sim, né, Stephanie? Muito a comunicação. Tem muitas mulheres, né, que por se sentirem seguras, tal, nem explora essa comunicação junto à sim. empresa e tudo mais. Já por um medo antecipado de que algo possa acontecer, por uma insegurança, muitas vezes ela Uhum, pode perder o trabalho, ela fica com medo, ela não fala, ela não expressa. E é algo que, em algum momento, dependendo, pode até ser acordado ali, né, entre as partes. uhum, Mas, até por isso, algumas mulheres se sentem inseguras nessa posição, não têm o apoio e assumem essa responsabilidade. Então, vou marcar o meu médico fora do trabalho, se desdobra para poder chegar. Aham. Então, vai dando conta da forma que dá. Então, a comunicação nesse sentido também é extremamente importante para ela perceber até onde ela consegue ir ou não. Mas isso é muito autoconhecimento, é muito, é, muito, muito amadurecimento, é muita experiência, né? Porque muitas É. vezes a gente age de acordo com as nossas crenças, mas por uma insegurança a gente não pratica aquilo que a gente acha que é possível e vai colocando ali as emoções debaixo do tapete, vai vivendo o modo automático. Por isso que essa pauta é importante. Essa pauta é extremamente importante, esse assunto é importante. Eu imagino que vocês lidam com muitas mulheres, muitas mães, né, em audiências e processos, e aí nesse mundo jurídico, eu uhum, aqui no aspecto psicológico também, emocional, pensando nas questões femininas, nas questões das mulheres, que esse é o meu principal nicho de atendimento, ajudar Uhum. mulheres, justamente por isso.
Porque sim, nós temos uma força, nós sabemos que nós temos ela, a gente usa ela para outras coisas, mas por uma falta de orientação, de autoconhecimento, a gente não usa para aquilo que realmente pode gerar uma transformação na nossa vida. Então, isso é extremamente importante. Precisamos Sim, explorar mais sobre isso. sim, com Sim, certeza. com certeza. E eu só queria deixar um dado aqui recente que saiu do Ministério Público do Trabalho. Nos últimos 5 anos, 380 mil mulheres foram demitidas após licença maternidade. Uhum. E a mulher também pode denunciar a empresa se ela não tiver Uhum. com adaptações ali obrigatórias dentro da Uhum. empresa. E em 2023 foram 307 denúncias ao Ministério Público, lembrando que essas denúncias são anônimas, tá? Não, as pessoas que têm medo não precisam se identificar. Uhum. Em 2025 aumentou 80%, foram 559 denúncias às empresas que não estavam adequadas a esses locais para recepcionar mães, filhos ou benefícios para as mães nas empresas. Então, é um assunto, é uma pauta que a gente fala muito de nós, mas a gente enfrenta aqui na Justiça do Trabalho um problema seríssimo também, que é uma pauta que precisa ser vista. Né? Então, é importante deixar esse registro. Então, falando de um número bastante expressivo, Uhum. no momento em que muita coisa se avançou, mas em outros aspectos ainda continuam arcaicas, né? É isso. Vou colocar esses números. Essa live vai ficar gravada. Eu vou colocar esses números na live, lá no feed, que é importante. É um assunto que a gente precisa falar. É uma sementinha plantada aqui, Com que a gente certeza. começa aos pouquinhos para conscientizar as pessoas. Se você, quem está aqui assistindo a gente, seja ao vivo, seja depois gravado, conhecer alguém que estiver passando por alguma situação, que precisa de ajuda, oriente essa pessoa a pedir ajuda, a buscar ajuda, um apoio, seja profissional, familiar, mas buscar ajuda, porque a comunicação, o autoconhecimento, tudo isso gera movimento e esse movimento pode trazer mais leveza para o nosso dia a dia. Com Certo? certeza. Certinho. Maravilha. Muito Muito bom. bom. Obrigada Obrigada, viu? por esteve aqui com a gente. Dani, Shirley, Márcia, Liliane, quem está aparecendo aqui na minha tela. Obrigada quem esteve com a gente aqui ao vivo. A live vai ficar gravada. Encaminha para as amigas, encaminha para quem vocês entenderem que faz sentido essa conversa. E mandem sugestões de temas que a gente quer sempre plantar a sementinha aqui para poder ajudar outras pessoas. Com Com certeza. certeza. Muito obrigada, prazer em revê-la. E vamos que Primeira vamos. de 2026. De muitos de 2026. Um abraço a Muito todas, um bom obrigada. descanso e boa Obrigada. noite a todos que estavam presentes aí também. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer aqui participar com vocês. Agradeço aí também o convite. E desejo aí, então, também a todos vocês também um excelente 2026. Uma boa noite. Boa Amém. Tchau, noite. gente. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.